Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o especialista em análises clínicas, Dr. Ademar Contiero. Só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar, depois que ele deu uma sumida assim legal, mas a gente foi lá e trouxe ele de volta aqui, porque são informações que nós precisamos ter. Dr. Ademar Contiero, especialista em análises clínicas, que é um dos responsáveis pelo LaborConte. LaborConte, que é um sinônimo de seriedade, onde eu faço os meus exames, que fica ali no térreo do edifício Semon. Então, você quer fazer um exame com qualidade, com sinceridade, que é o principal, porque tem muita gente, tem muito laboratório aí que você leva as fezes, eles jogam fora e diz negativo, negativo, negativo. Isso eu já sei que acontece. Mas hoje, lá no LaborConte, você tem profissionais capacitados. E a família que está lá. É a doutora Iolete, é a doutora Alessandro, é a doutora Ademar, são as pessoas especialistas que estão à frente. Bom, doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Eu queria entender um pouco marcadores tumorais. O que é isso e o que é que eles diagnosticam? Antes de tudo, meus cumprimentos aos espectadores da TV da SBT. Não sei o horário que vai ser editado. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, então bom dia a todos eles. Né? Mas no site ele vai de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então é bom tudo. Ótimo, é bom tudo. Edson, é um prazer a gente estar aqui com você, podendo esclarecer algumas coisas dentro dos nossos limites. Né? E pela pergunta que você me fez aí sobre marcadores tumorais. Marcadores tumorais são algumas proteínas que o organismo da gente produz em resposta à formação de alguns tumores cancerígenos, geralmente, certo? Eita. E essas proteínas, algumas delas são específicas, certo? E elas indicam, basicamente, que alguma coisa não está bem em determinado órgão do corpo humano. Então, qual é a maneira do organismo responder que alguma coisa não está bem? Produzindo essas proteínas que nós chamamos de marcadores tumorais, que podem ser de várias maneiras. Por exemplo, nós temos o caso da próstata. Certo? A próstata, nós temos um marcador tumoral específico que se chama PSA, antígeno prostático específico. Certo? Quando que ele aumenta? Quando nós temos algum distúrbio deste órgão chamado próstata. Certo? Então ele vai aumentar. Se é no pâncreas, nós temos outros tipos de marcadores que relacionam. Se há na mama um câncer, um tumor de mama, outros marcadores que, a maioria deles, geralmente, agregam um aumento no exame que nós realizamos, que é feito no sangue, geralmente no sangue. Aí dá uma indicação que alguma coisa não está boa. Certo? E a grande importância desses marcadores, qual é a grande importância deles? Certo? Que uma vez diagnosticado, uma vez tratado, ele vai seguir, ele vai ter a capacidade de mostrar como a pessoa está respondendo ao tratamento. Pô, pelo que eu estou entendendo, então só tem que ter uma gama de reagentes, porque cada um vai tratar de uma coisa, cada um vai diagnosticar uma coisa. E isso é muito importante, doutor, porque hoje, como a gente está vendo aí, eu acabei de participar do simpósio de câncer de colo do útero, eu fiquei estarrecido, gente, saber que o Amazonas é o primeiro lugar de incidência no Brasil. Então, esses dados a gente não tem, são mais afetos aos órgãos públicos e aos órgãos competentes no assunto. Eu não tenho esses dados sobre essas incidências, certo? Mas voltando... Não, mas ali eu tenho, porque eu sim, vi exato. Mas voltando ao caso, nós temos aqui a grande incidência aqui no Amazonas, pela nossa experiência aqui, certo? De pessoas com câncer de próstata e de pessoas que fazem acompanhamento de tratamento com câncer de mama, certo? E nesse acompanhamento, certo? O oncologista geralmente acompanha com o pedido de vários marcadores tumorais que vão indicar se ela está respondendo bem ao tratamento. Certo? Então ele é um controle muito bom nesses casos. E importante também, né? Ter um equipamento desse é muito importante. De suma importância. Por exemplo, um paciente que fez uma prostatectomia radical, ele tinha um PSA de 20, 15, 100, certo?
ele faz uma prostatectomia radical, né? E geralmente nós vamos encontrar zerado o PSA dele, 0001. Né? E ele vai fazer esse acompanhamento. Né? Com 6 meses, 1 ano, de 6 em 6 meses, ele vai fazer esse acompanhamento. E sempre nós vamos notar que o PSA dele está sempre praticamente zerado. Se ele começar a sair, certo? É sinal que alguma coisa Está errado. está errada. Certo? Alguma coisa está errada. Isso daí equivale não só à próstata, mas a câncer de vários outros órgãos, várias outras regiões. E nós nos orgulhamos porque o Laborconte foi um dos primeiros a implantar esse sistema dessas proteínas de marcadores aqui no Amazonas. Certo? E nós ainda estamos a pleno vapor realizando todos esses marcadores. Doutor, como eu já ouvi e já também conversei com alguns especialistas, o câncer principalmente ele não te dá um aviso, ele vem de mansinho, quietinho, e nessa fase inicial, bem inicial, esse equipamento detecta? Não é bem o equipamento, é o exame específico. É o exame específico. Veja bem, ele não diz que a pessoa está com câncer. Certo? Ele não diz que há uma normalidade. Mas ele não é como um método de triagem, certo? Mas ele é indicativo de que alguma coisa não está bem. Então, o médico clínico lá, o oncologista, o médico especialista no assunto daquele órgão que ele está monitorando, ele vai fazer um acompanhamento melhor e vai fazer outras buscas para saber por que está acontecendo isso. Por que acontece isso? Certo? Porque nós temos, por exemplo, o CA 15,3, o CA 19,9, ele aumenta em câncer de mama, ele pode aumentar em câncer de pâncreas, pode aumentar em câncer de pulmão, certo? Então ele não tem aquele setor, mas se a pessoa sentiu um nódulo no seio, alguma coisa assim, e fez uma biópsia, certo? E fez o marcador e ele está alterado, o médico vai ter que tomar as devidas providências. Com certeza. Vai ter que fazer o devido acompanhamento, tal, certo? Porque quem diagnostica e dá o ponto final do câncer é o anatomopatológico, é a biópsia, que vai dizer que está com câncer e esse tipo de câncer. O marcador tumoral vai acompanhar a evolução. Certo? O tratamento, se está respondendo bem, se não está respondendo bem. Certo? Então isso é de suma importância. Por que é de suma importância? Uma vez feito um tratamento, aqueles valores devem regredir, abaixar. Certo? Então a pessoa vai monitorar por aquelas aferições. Se fala no mundo todo hoje desse coronavírus. O que dá para esmiuçar isso aí, para a gente saber o que é realmente? Edson, nós não temos muitas informações precisas ainda sobre o coronavírus. O que nós sabemos é que o coronavírus já é conhecido há algum tempo, alguns anos atrás, que ele era conhecido como um vírus de animais, certo? Não estava ainda afeto ao ser humano. Certo? Recentemente se descobriu que o coronavírus, uma das variantes dele aí, está atacando também, certo, os seres humanos. Certo? E houve esse caso aí lá na China, certo? Que começou ali pela China. E hoje a situação está praticamente se globalizando. Certo? Mas as informações que nós temos ainda são muito poucas esclarecedoras do que realmente está acontecendo. Daí essa divergência, né, que você sabe pela mídia, que um caso aqui, outro caso lá, que faz isso, faz aquilo, mas a gente não tem umas informações, pelo menos eu não tenho informações seguras ainda para passar sobre o assunto, certo? Bom, pelo sim, pelo não, qual é a medida preventiva mais eficaz? Bom, primeiro nós vamos entender um outro ponto disso daí. Qual é esse outro ponto? Sempre que nós temos um aumento de casos de uma determinada patologia, de uma determinada infecção, de uma determinada virulência, certo? Nós, localizado em uma determinada região, nós chamamos que está havendo um surto desse problema. Então, aumentou os casos de algumas pessoas numa determinada região, um surto. As autoridades tomam as medidas tal para manter isolado aquilo lá, fechada a situação. Quando ela sai desse surto e começa a dar surtos em vários outros pontos de uma determinada região, nós passamos a ter, por exemplo,
nós temos um surto numa região do estado de São Paulo. Depois pega um surto numa região de Minas Gerais. Outro surto numa região de Mato Grosso. Então nós começamos a ter vários surtos, nós estamos passando a ter uma epidemia deste processo. Né? Quando esta epidemia começa a dar no Brasil, passa para a França, passa para os Estados Unidos, passa para a Europa, para outros lugares aí, então nós temos um aumento dessas epidemias em vários lugares do planeta, aí nós temos uma pandemia. Este é o Dr. Ademar Contiero, especialista em análises clínicas, e isto é Manaus, trazendo para vocês informações, gente. Aqui a gente traz o que vocês precisam saber, e aí está. Nós vamos trazê-lo mais vezes para que a gente possa falar de um outro assunto pertinente também. Mas, doutor, só nos resta agradecer a sua presença e agradecer também a direção do Novo Hotel, que empresta esse cenário fantástico e além de oferecer essa gastronomia fabulosa aos nossos convidados e à nossa equipe também. Nos encontramos então no próximo sábado às 11h30 da manhã. Até lá!